Meu nome é Leandro, eu sou residente do terceiro ano de cardiologia. Vou estar apresentando o primeiro caso do Heart-Team dessa semana. Então, paciente JVDS, 49 anos, sexo masculino, natural de Caruaru, em Pernambuco, procedente de Votorantim, em São Paulo. Paciente casado, profissão porteiro, religião evangélica. A história desse paciente é que em 2019, em janeiro, ele apresentou um infarto agudo do miocárdio sem supra do segmento ST e em fevereiro, um mês depois, do mesmo ano, foi submetido a uma revascularização do miocárdio, mamário DA e safena NCD. Essa cirurgia foi realizada em serviço externo. Após o procedimento, o paciente vem evoluído, então, de 2019 para cá, com angina, angina atualmente em CCS3, sem outros sintomas associados. Lá na cidade de origem, ele procurou um cardiologista, foi realizado um cateterismo cardíaco, encaminhado aqui para o INCOR para investigação e acompanhamento. Ele está acompanhando aqui no ambulatório desde dezembro de 2021. De antecedentes pessoais, é um paciente hipertenso, diabético, teve esse infarto em 2019, AVC isquêmico em 2019, ex-tabagista com uma carga tabágica importante, de 60 anos maço, obeso e hipotireoideu. De antecedentes familiares, chamava mais atenção o pai com uma história de infarto agudo do miocárdio aos 70 anos de idade. De medicações, o paciente usa vários medicamentos, atenolol, losartana, lodipina, espirolactona, AS, atorvastatina, isosorbida, medicações para o diabetes e para o hipotireoidismo. Ao exame físico, o paciente com peso de 110 quilos, uma altura de 1,72, tinha um MC de 37, então um paciente obeso grau 2, possui uma PA de 130 por 78, uma frequência cardíaca de 92, estava bem perfundido, sem sinais de congestão sistêmica, aparelho cardiovascular com bolhas rítmicas, sem anormalidades, e o restante do exame físico, nada digno de nota também. Exames laboratoriais de março deste ano, então ele tinha um HB de 16,1, com uma função renal, uma ureia de 65, uma creatinina de 1, o colesterol total de 158, com LDL de 87 e um HDL de 41. Tinha um triglicerídeos de 149, glicemia de jejum de 106, com uma glicada apresentando bom controle de 5,2 e um TSH de 3,4. Ao raio-x de tórax de dezembro de 2021, sem alterações importantes, com índice cardiotorácico normal, sem sinais de congestão ao raio-x. No eletrocardiograma, também de dezembro do ano passado, com um eixo preservado, um ritmo sinusal, sem bloqueio, sem sinais de sobrecarga de câmeras, e apresentava um discreto infra de AVR, supra de AVR, perdão, em torno ali de 1,5 milímetros. Ao ecocardiograma de dezembro do ano passado, uma fração de ejeção de 63%, pelo ecocardiograma sem sobrecarga ventricular, sem alteração segmentar também. Realizou um cateterismo em serviço externo em julho do ano passado. Vou estar abrindo aqui agora. Doutor Dalan, gostaria que você me ajudasse a comentar esse cateterismo? Então, o que chama atenção no cateterismo, a primeira coisa, são esses fios de aço anômalos. Quer dizer, provavelmente quem cerrou esse paciente, ele cerrou fora do local apropriado. Ele cerrou as costelas. Daí essa passagem de fio de aço trançado, em seguida aqueles fios em 8 para aproximar não a costela, mas o fio de aço trançado. Isso é uma mostra que quem abriu esse doente provavelmente era inexperiente e cerrou esse doente fora do local apropriado. Passo o próximo. Aí está uma injeção na mamária esquerda, é uma mamária hipodesenvolvida e não se vê clipes, e pelo menos daqui onde eu estou vendo essa projeção, e é uma mamária que, se foi usada, nunca funcionou. Ela tem um começo razoável, ela se dirige para o tórax ali, mas não enche nada, ou se enche a DA é muito pouco expressivo. Pode passando. Agora, uma injeção na coronária direita é um filme muito pouco representativo, porque está somado ali com os fios de aço, mas é aparentemente uma coronária direita pequena, ou ela é pequena ou ela está fechada, ou os dois. Vai para o próximo, vamos ver se esclarece mais. Agora sim, ela está mais isolada.
Eu ainda estou em dúvida se o que aparece aí é a coronária direita ou uma marginal direita. Provavelmente uma marginal direita. Eu tive essa impressão ontem vendo o CAT, doutor, que seria uma marginal direita. Eu acho que ela está fechada. Pelo que vocês falaram, ele teve uma ponte para a coronária direita, né? Então... Isso, tinha uma safena para ADP da CDE e tinha uma mamária para DA. É importante saber aonde esse doente foi operado, porque até agora nós vimos um externo mal cerrado, uma DA que não funciona e uma ponte aparentemente fechada, porque não há a mínima lavagem de contraste aí na injeção. Aí, essa aí está um pouco mais consistente, essa injeção na coronária. Aparece alguma coisa para baixo da marginal direita, mas seja como for, é uma coronária... Isso, onde você está apontando, é uma coronária direita muito desfavorável para qualquer procedimento. Pode ir passando. Mais uma vez, uma injeção em busca da ponte, né? O hemodinamicista está pesquisando ali na horta se tem algum coto de ponte e não está encontrando. Também uma injeção buscando a ponte. Se ele está no lugar certo, ela está fechada. E agora uma injeção na coronária esquerda, uma injeção mal feita, não contrasta adequadamente as coronárias. Vamos ver se a próxima está melhor. É um filme feito fora de má qualidade representativa. Aí também dá para ver que aparentemente a DA está fechada e tem um ramo, a circunflexa que desce, e dela sai um ramo marginal que bifurca em duas marginais, mas não está muito nítido, não. Não sei se alguém consegue aí perto ver com mais detalhe. Parece que ela está enchendo alguma coisa para o colateral aqui, né? Na verdade, não está uma injeção boa, né? Não. A próxima. Mas parece que ela enche a DA para o colateral ali, assim, naquela imagem. A DA esboça. Agora aí é uma oblíqua à esquerda e a gente consegue ver, volta lá, a circunflexa dando dois ramos marginais, aparentemente com lesão ali junto à bifurcação. O ramo posterior é um pouco menor, aí é onde você está mostrando. O segundo marginal é um pouco menor que o primeiro é bifurcado, e tem uma imagem esquisita que como você disse que não tem ponte aí, podia ser até uma imagem de uma ponte sequencial, mas eu acho que é só uma imagem mal feita realmente. Pode passar ao próximo. E a DA fechada aqui, né? A DA fechada aparece mal, mas aparece. Mas aparece um pouquinho, gente. Aparece um pouquinho por colateral. Aí, isso. Há um exposto... Exatamente. Então, agora, uma spider, mostrando que o tronco está isento de lesões. A DA, ali em cima à esquerda, é fechada. Depois tem uma pequena diagonalis e depois a circunflexa mandando um primeiro ramo marginal, esse aí é CX, né? Aí o ramo marginal, que aparentemente bifurca numa marginal mais anterior e uma mais posterior, e aparentemente com lesão entre elas. É um filme que não está muito claro. Eu confesso que eu tive dificuldade de ver esse filme, e tem um filme de 2019 que está muito mais claro, está muito melhor. Se pudesse passar o filme de 2019, ele esclarece melhor essas lesões. A gente pode, sim. A minha impressão é que é um tronco trifurcado mesmo, né, chefe? Seria aqui uma diagonalis, né? Um ramo intermédio. Isso, um intermédio. A DA indo para a esquerda ali, né? Aqui, essa aí. fechado, um ramo intermédio com lesão. A CX para marginal. A CX vai bem para baixo aqui e a marginal que bifurca nos dois ramos, em dois ramos maiores, aparentemente com lesão entre eles. Tudo isso que eu estou falando baseado no outro filme, tá? No filme anterior, que está bem mais claro que esse. Vamos tentar abrir outro filme, chefe? Seja como for, foi um insucesso da cirurgia, né? Porque uma área que está absolutamente fechada, uma DA fechada e a direita fechada. Então, precisaria ter um relatório mais pormenorizado de quem operou. A gente nunca busca quem operou, mas nesse caso acho que seria importante. Quem operou, como é que foi a cirurgia, qual a dificuldade técnica que ele teve. Então, aí, nesse outro filme de 2019, está mais claro. O catéter no oblíquo à direita, ele injeta na coronária esquerda, logo à esquerda ali você vê descendo a circunflexa, e em seguida
aquele ramo marginal, esse aí que você está mostrando, o ramo marginal, aparentemente aí tem uma lesão antes dessa bifurcação desse ramo marginal, um ramo maior que desce, que é a primeira marginal, que ela bifurca, e um ramo maior aí onde você está mostrando. Então, se for feita alguma revascularização, deve ser em relação a esses dois ramos. E a DA fechada, que enche por lateral. Passa a próxima, acho que é mais esclarecedor. Esse aí dá para entender melhor, né? Tá, nossa, melhorou muito. Na verdade, o ramo maior é o de cima, é o primeiro marginal. É o mais calibroso, ele tem um trecho mais calibroso ali, e aparentemente com lesão na origem desses dois ramos, aí onde você está mostrando. Então, acho que a discussão deve se concentrar se não faz nada, que aparentemente não, ele não é a melhor conduta, porque ele tem angina até, segundo eu li, para subir a rampinha aí do INCOR. Ele é um paciente jovem, apesar de obeso, e tem esses dois ramos realmente tratáveis. Se não tiver ninguém da hemodinâmica, depois nós temos que consultá-lo se haveria a possibilidade de dilatação nesse local. Ou, eventualmente, indicar uma cirurgia com algum enxerto arterial para um desses ramos aí, uma vez que a mamária esquerda já foi usada. Aí uma outra injeção, rodando um pouquinho o coração, mostrando a DA fechada na frente, aquele ramo intermediário ou diagonalis que é fino, e esses dois ramos marginais. Passa a próxima. Agora está bem claro que os ramos é uma oblíqua esquerda, bem acentuada, os ramos marginais são bem na porção lateral do coração, né? E a DA ali na frente totalmente fechada. Não dá para avaliar a qualidade dela por essa injeção. Parece que o leito é bem ruim quando enche porque parece que o leito dela não é favorável, né? Por aí ela aparece ali na borda esquerda aí da tua apresentação, a DA, né? Uhum. Também o Spider, que não ajuda muito a esclarecer a qualidade dos ramos marginais, nem da DA, mas só para mostrar que o tronco, nesse momento, estava isento de lesões, aparentemente. Aqui ela aparece um pouquinho mais, o mesmo calibre da imagem anterior. Exato. Mais uma injeção meio frustra, né? E agora, de novo, dando um panorama geral, é uma injeção mostrando que o tronco é razoável. Logo, o primeiro vaso que aparece é a CX, e em seguida aquele ramo marginal, que aparentemente com uma lesão importante antes de uma bifurcação entre dois ramos, um primeiro que bifurca e um segundo que é mais posterior. A melhor artéria dele é esse primeiro ramo marginal bifurcado. Aí dá para entender melhor a coronária direita também, e dá para entender, mas não dá, né? Porque aparentemente aquilo que a gente chamou de marginal, eu não sei se é a própria coronária direita, agora eu fiquei em dúvida. Não, acho que ela é fechada, ela é pequena, e tem o marginal, e para baixo ela é totalmente fechada. A marginal bem desenvolvida, né? Uma marginal bem... Mas a direita em si, ela não irriga nada. Talvez explique a angina acentuada dele. Porque ele tem a direita fechada, a DA fechada e a circunflexa, com aquele marginal... DP e uma DP lá embaixo? Essa imagem me confundiu. A outra eu estava achando que estava mais compatível, né? Doutor Dalan. Parece que é uma direita dominante. Pode ser DP, sim, pode ser. E no outro filme também tinha. Você teve? No outro filme eu achei que fosse. É que no outro filme está ocluído, demora mais para encher, mas me pareceu mesmo. A doutora Ana está dizendo que tem a impressão de que essa é a coronária direita. Com várias lesões, e não podemos esquecer que, pelo seu relato, teve uma ponte de safena nessa coronária aí que não tem nem amostra dela. Foi pesquisada a sua origem na horta, e aí também não tem nenhum indício da existência dessa ponte. Ou seja, uma ponte que nunca funcionou adequadamente. A gente não tem nem rastro de onde esse paciente operou, mas é algo que a gente consegue saber ligando para ele, né? Por isso que hoje em dia, em geral, quando a gente faz uma ponte, a gente deixa um clipe grande na origem da ponte, junto à horta, para que o hemodinamicista tenha facilidade em localizar num caso de um recateterismo, para mostrar se está aberto ou não, e, enfim,
para fazer a injeção na mesma, para ter certeza que está fechada. E não fica essa pesquisa do catéter raspando toda a aorta aí em busca do ósseo da ponte. O ventrículo é preservado, como eu já tinha mostrado a fração de injeção. Vocês veem um anel aórtico bem destacado aí, né? Parece que o contraste fica embaixo dele, mostrando, está bonita essa injeção para ver a aórtica que está competente. É o que dá para ver desse filme aí. É um caso que eu acho que na minha opinião, tem que ser feito alguma intervenção, pode ser até a cirurgia. Dificilmente essa direita vai ganhar algum valor, algum reforço numa reoperação, e a reoperação dele seria tratar especialmente aquela primeira marginal, que é mais calibrosa, uma que bifurca, tentar tratar a segunda marginal e, obviamente, a DA, que é fechada. E se lograr fazer a mamária direita, por exemplo, uma radial aí na DA, complementar os outros enxertos, complementar a revascularização com enxertos para a primeira marginal e a segunda marginal. Mas vamos ver a opinião do Campos ou de alguém da hemodinâmica, se é possível, se ele conseguir dilatar a CX junto da bifurcação, acho que esse doente vai melhorar muito da angina. Tá certo. Bom, a gente tem calculado o Syntax, né, extrapolado para essa população. A gente calculou o Syntax Score, deu de 29,5 pontos. O Syntax Score 2, para mortalidade em 4 anos, para angioplastia, de 3,5, para cirurgia de 1,5. Então, favorável à cirurgia. Em 10 anos, Syntax Score 2, mortalidade para cirurgia de 4,5%, e em 10 anos, mortalidade para angioplastia de 6,8%. O risco cirúrgico, um Euroscore de 1,5% e um STS de 0,5%, então um STS baixo. Risco de sangramento também baixo, calculado de 7 pontos. Bom, tá. Doutora Manelli, doutor Rinaldo, querem dar a opinião de vocês? Bom, olha, tem alguns aspectos interessantes nesse caso, porque é um paciente jovem de 49 anos e que tem 110 quilos como minha altura, 1,70 com 110 quilos, tá certo? Aí vocês vêm aqui e me falam que ele tem angina transfuncional 3. Então, óbvio que o peso está completamente influenciando essa sintomatologia. Então, ele tem um vaso, certo? Com uma lesão grave na bifurcação, como o professor Dalan falou. Os outros vasos não seriam passíveis de um tratamento além do tratamento clínico. Então, a princípio, esse paciente poderia até entrar no tratamento de angioplastia, isso se for considerado favorável. E se não for considerado favorável, esse paciente continua com o tratamento medicamentoso. Tá? Não sabemos por que foi indicado um tratamento dessa obesidade. Talvez, no caso dele, tivesse que ser tratado... Com certeza, independente de qualquer coisa, né? Porque 49 anos, submeter uma segunda cirurgia... né? Então, realmente, nós vamos ficar com tratamento, sendo pouco invasivos. Então, o pessoal da EMO hoje está todo atrapalhado, está há alguns tempos um pouquinho atrapalhado. Está aplicando para prova lá. Podemos apresentar esse caso na reunião da EMO e, se for favorável, considerando que ele não vai perder 25 quilos em 6 meses, né, tratar o vaso que pode ser tratado. Se não, ficaríamos com o tratamento medicamentoso e a abordagem daquilo que o clínico vai tratar. A minha altura, com 110 quilos. Realmente, isso pesa muito. Tá bem. Outro lado, colesterol, mas realmente essa parte tem uma justificativa para ele ter angina classe 3. Beto, quer falar? Pode ser isolado só aquela marginal, mas tem alguma coisa que você poderia tratar em relação a diminuir, jogar a classe funcional para 2. Sim, que já seria uma grande melhora para ela. Isso você não vai conseguir em 6 meses, certo? Com tratamento medicamentoso, que a gente tem atualmente, nem 1 ano. Sim. Acho que o doutor Roberto quer falar? Eu concordo que acho que se ele pudesse perder um pouco de peso, sem dúvida,
a angina melhoraria um pouco, não só melhoraria a angina, como ajudaria também no tratamento dele cirúrgico, né? Eu acho que, como o professor Danan colocou previamente, a doente teve um insucesso na cirurgia, não sei se teve alguma dificuldade técnica, se foi bem operado ou não, mas eu acho que talvez ele é muito jovem e eu acho que tem coronária viável para tratar ali. Eu acho que a DA é viável de tratar e aquela marginal também. Então, eu acho que a gente deveria considerar, sim, o tratamento cirúrgico para esse paciente, eventualmente colocando uma mamária direita naquela DA e uma radial naquela marginal. Eu acho que isso é viável de fazer. É uma cirurgia mais difícil que o habitual, por ser uma reoperação, mas a gente dá mais uma chance para esse paciente ter uma qualidade de vida melhor, eventualmente um aumento de sobrevida também. Então, acho que tem que considerar, sim, o tratamento cirúrgico, não dispensar o tratamento cirúrgico de cara, eu acho. Tá. Você considera que parte daquele leito de DA poderia ser hipofluxo? Você acha? Qual que é a sua Eu acho opinião? que sim, eu acho que hipofluxo, acho que está mal contrastada, eu acho que dá para ver que naquela penúltima injeção daquela imagem da reoperação aparece um pouco a DA, então acho que ali tem chance de a gente conseguir colocar um enxerto e tratar aquela DA assim, eu acho que isso vale a pena considerar. Tá. Gente, nós fizemos uma angiotomo nesse paciente, que o laudo ficou pronto ontem, né? Pode passar o laudo. Para tentar elucidar melhor a anatomia dele. Isso é ótimo. Uhum. Então, o laudo tinha a presença de redução triarterial significativa, leito coronariano, DA proximal média, marginal e CD medial, e as pontes estavam ocluídas. Mas não fala nada da qualidade da DA? Não fala nada do leito distal da DA, deixa eu ver aqui. DA cruzóide apresentando placas segmentares, não calcificadas no terço proximal e médio, determinando redução significativa, presença de trajeto intramiocárdico extenso em terço médio. Leito distal fino, fértil. Que o leito distal é fino, né? Olha só uma coisa aí, você vê o leito distal das veias que são de grande importância, tanto a descendente posterior como a ventricular posterior, ambos de grande importância. Só para Doutora Ana Nery, tá? dizer que, quer dizer, o ventrículo é normal, ele tem coronária direita concluída, ele tem DA concluída, o ventrículo é normal. Então, quer dizer, cadê o leito distal da DA? O que ele fala aí? Fala que o leito distal da DA é fino, né? Tem um trajeto intramiocárdico, inclusive, e que é no terço médio, e o leito distal é fino. Mas o distal da coronária ou o leito de uma forma geral? Porque essa parte terço médio, ele não fala se é boa ou ruim, só a parte distal que é fina, é isso? Isso, ele não fala sobre a qualidade do terço médio por ter trajeto intramiocárdico, ele só comenta mesmo sobre o leito distal fino, né? A doutora Ana Nery evidenciou aqui que a CD, né, apresentando placas segmentares parcialmente calcificadas, proximal, com redução luminal discreta, seguida de oclusão, tá? No terço médio ela oclui, recebe colaterais, que foram aquelas que a gente viu, e o leito distal parece que é ok da CD, da DP, né? Bom, é um agravante, porque provavelmente quem operou esse doente teve dificuldade em encontrar essa DA, porque a mamária não funciona nada. Então, talvez por ela ser intramiocárdica e por ter um leito distal fino, a pessoa teve dificuldade nessa anastomose. Seria muito importante, nesse caso específico, tentar obter a descrição da cirurgia, para ver a dificuldade que o cirurgião teve, especialmente nessa abordagem da DA, uma vez que uma reabordagem é sempre mais complicada. Então, seria importante ver como é que ele achou a DA, como é que ele achou a CD e eventualmente, conversar com a hemodinâmica a possibilidade de alguma atuação nessa CX. Se caso não haja, a indicação cirúrgica basicamente seria o tratamento dessa marginal, uma vez que ela tem uma lesão crítica na sua bifurcação. Bem. Só lembrando que, assim, se a gente fosse contextualizar, esse paciente seria uma CX derradeira, né, doutor? CX é o que tem, né? É uma CX que é a única coisa que ele tem. E aí a gente, por guideline, né, só para os meninos entenderem, a gente teria
indicação para melhora de prognóstico, né, de intervir nesse paciente. Então, assim, realmente, eu, como opinião de clínico, eu vejo dificuldade com relação à factibilidade técnica de cirurgia, e ainda mais considerando o maior risco de se fazer uma reoperação. E, ao mesmo tempo, bem dividida nesse caso. E, ao mesmo tempo, né, por se tratar de um paciente jovem que teve uma cirurgia com muito sucesso, a vontade é de fazer uma revascularização cirúrgica, né, de uma mamária DA, mesmo ele tendo aquele leito ruim. Queria perguntar ao doutor Dalan, com relação a trajeto intramiocárdico, existe alguma alternativa que a gente poderia pensar, não para esse caso, mas para todos os casos em geral? Então, nesse caso especificamente, seria importante ter a descrição da cirurgia para ver a dificuldade que o cirurgião teve e se ele achou a DA. Porque se ele achou a DA, é só seguir a mamária antiga, que está fechada, e você com certeza vai chegar na DA. Mas, em geral, a artéria intramiocárdica é um problema. Existem artérias muito intramiocárdicas, especialmente aquelas que são DAs duplas, sabe? Quando tem uma diagonal muito próxima e a DA intramiocárdica é pequena, às vezes é difícil localizar essa DA. Existem métodos que poderiam ajudar. Por exemplo, o ultrassom coronariano epicárdico. Mas nós não dispomos, nesse momento, desse pequeno probe que facilitaria muito localizar essa DA. Então, às vezes, no passado, muitas vezes nós tivemos já que abrir a pontinha da DA na borda do coração, passar um explorador retrogradamente para localizar onde está a DA mais calibrosa, onde poderia ser feita a ponte. Mas isso é exceção. Nos últimos anos, não precisamos fazer isso. Mas, num caso como esse, uma reoperação, já com insucesso da mamária DA, precisa ir com muito cuidado, porque pode ser que ela não seja localizada, ou se localizada, ela não seja viável para revascularização. Aí restaria tratar as marginais para melhorar o sintoma desse doente e tirá-lo vivo da mesa. Sim. Estava bem controlado ou não? Sim. Sim, né? Então, assim, acho que de tudo que a gente consegue oferecer de antianginoso, ele já está otimizado. Então, eu vejo indicação, sim, de revascularização, além disso, para prognóstico, para melhora de sintomas para ele. Mas, lógico, como o doutor Reinaldo ponderou muito bem, perder peso vai ser essencial para ele, né? E eu tenho um dado da história aí que eu não sabia, ele teve um AVC em 2019. Então, ele merece um estudo também aí das carótidas, sim. da aorta, né? Não pode ser um doente que você pode sair com grandes complicações e não pode facilitar. Um doente que você pode ter... O cirurgião não pode ter muita surpresa na cirurgia. Ele tem que ir meio determinado para fazer algum procedimento específico. E nesse caso, a DA não sei onde está, intramiocárdica, fechou, já tem um externo mal cerrado, que tem uns fios passados de uma maneira muito estranha. Então, ele, com certeza, quem operou esse doente teve dificuldades técnicas aparentemente importantes. E era importante ter acesso a essa descrição de cirurgia. Então, eu vou mostrar o caso para o doutor Carlos, vou ver se eu consigo fazer isso com a pergunta. E eu acho que a primeira opção para ele fica como intervenção percutânea. Se eles aceitarem, né? Pode ser? Pode. Tá bem. Qualquer coisa a gente rediscute o caso com o senhor, tá? Tá certo. Bom, Sim, gente. qualquer coisa a gente rediscute e aí, não tendo jeito, vai para a cirurgia. Ótimo. E a gente reestuda ele melhor, tá?